Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, quinto capítulo do nosso livro Tratado do Inferno. Estamos começando a falar sobre as visões de Santa Francisca Romana. Começamos conhecendo a história desta santa e agora estamos falando das visões. O tema desse quinto capítulo é de tirar o fôlego, chamar a atenção. É assim: do lugar do inferno, seu príncipe, a entrada das almas neste lugar de horror, as penas que lhes são comuns. Esse é o tema do quinto capítulo. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades aceladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Quinto capítulo do livro Tratado do Inferno. Estamos falando sobre as visões de Santa Francisca Romana. O tema é do lugar do inferno, seu príncipe, a entrada das almas neste lugar de horror, as penas que lhes são comuns. O Tratado do Inferno, já dissemos, é o mais notável dos escritos que editou Santa Francisca. Um dia que a serva de Deus estava muito doente, encerrou-se em sua cela para se entregar ao exercício da vida contemplativa. Vale lembrar que cela era chamados quartos. Naquela época eram chamados de cela, onde encontrava a sua consolação e as suas delícias. Era por volta de 4 horas da tarde. Logo foi arrebatada em êxtase e o arcanjo Rafael, que então não ouvia, veio tomá-la e conduzia para a visão do inferno. Chegada à porta deste reino assustador, leu escrito na porta com letras de fogo: este lugar é o inferno. Inferno sem esperança, inferno sem intervalo nos tormentos, inferno sem descanso. A porta se abriu. Ela olhou e viu um abismo tão profundo e tão apavorante que desde então não conseguia falar sem que sequer seu sangue gelasse em suas veias. Deste abismo saíam gritos medonhos, exalavam odores insuportáveis. Então foi tomada de um horror extremo, mas ouviu a voz do seu guia invisível, que lhe dizia para ter coragem, porque não iria acontecer nenhum mal. Um pouco tranquilizada com esta voz amiga, olhou mais atentamente a esta porta e viu-a já bastante larga na entrada, mas ia se alargando sempre mais na sua espessura. Mas este horroroso corredor reinava trevas inimagináveis. Reinavam trevas inimagináveis. No entanto, foi feito para ela uma luz e viu que o inferno era dividido em 3 regiões: uma superior, uma intermediária e uma inferior. Na região superior eram anunciados graves tormentos. Na intermediária, os instrumentos de tortura eram ainda mais assustadores, mas na região baixa os sofrimentos eram incompreensíveis. Essas 3 regiões eram separadas por longos espaços, onde as trevas eram espessas e os instrumentos eram incrivelmente numerosos e extraordinariamente variados. Neste abismo medonho vivia um imenso dragão que ocupava todo o comprimento.
tinha sua cauda no inferno inferior, o seu corpo no inferno intermediário e sua cabeça no inferno superior. A sua goela estava escancarada na abertura da porta que a ocupava inteiramente. A sua língua estendia-se com um comprimento desmedido. Os seus olhos e as orelhas lançavam chamas sem claridade, mas com calor insuportável. A sua garganta vomitava lava ardente e com odor empestado. Francisco ouviu neste abismo um barulho assustador. Eram gritos, ruivos, blasfêmias, lamentações aflitivas. E tudo isso misturado com um calor sufocante e o odor insuportável. Causava-lhe tanto mal que pensava que a sua vida ia se aniquilar. Mas o seu guia invisível assegurava com as suas inspirações. Ele dava um pouco de coragem que ela precisava para suportar a visão de que vamos falar agora. Viu Satanás na forma mais terrível que se possa imaginar. Estava sentado em um assento que parecia uma longa viga no inferno do meio. Mas, no entanto, a sua cabeça atingia o alto do abismo e os seus pés desciam até o fundo. Tinha as pernas e os braços estendidos, mas não em forma de cruz. Uma das suas mãos ameaçava o céu e a outra indicava o fundo do abismo. 2 imensos chifres de cervo coroavam a sua fronte. Eram muito frondosos e os inumeráveis pequenos chifres que deles brotavam como ramos formavam quantidades de chaminés pelos quais saíam colunas de fumo e de chama. O seu rosto era de uma fealdade repelente e de um aspecto terrível. A sua boca, como a do dragão, vomitava um rio de fogo muito ardente, mas sem claridade e com um odor horrível. Trazia ao pescoço uma argola de ferro abraçado. Uma corrente ardente aprisionava-o pelo meio do corpo e os seus pés estavam também acorrentados. As correntes das suas mãos estavam solidariamente enganchadas na abóboda do abismo e as dos pés estavam ligados a um anel fixado no fundo do abismo, e a corrente que circundava a cintura aprisionava também o dragão de que já falamos. Depois dessa visão seguiu outra. A serva de Deus notou por todos os lados almas que os espíritos as haviam tentado serem conduzidas para este horrível lugar. Traziam seus pecados escritos na fonte com letras tão inteligíveis que a santa entendia por quais crimes elas foram condenadas. Tais letras eram somente para ela, porque estas almas desgraçadas conheciam reciprocamente os seus pecados só pelo pensamento. Os demônios que as conduziam afligiam-nas com zombarias, exprobações cruéis e maus tratos que seria difícil narrar. Tão inventiva era a raiva desses monstros. À medida que as almas chegavam à entrada do abismo, os demônios derrubavam-as e precipitavam-se de ponta cabeça na goela sempre aberta do dragão. Assim engolidas, deslizavam rapidamente pelas entranhas deles e, chegando à abertura inferior, eram interceptadas por outros demônios que as levavam ao seu príncipe, o monstro acorrentado de que já falamos. Eram logo julgados e, depois de ver
depois de ver indicado o lugar que deviam ocupar segundo os seus crimes, eram entregues a algozes diabólicos que as conduziam. A santa notava que a translação não se dava da mesma maneira que as das almas que passam do purgatório para o céu, apesar da distância que estas últimas devem percorrer seja incomparavelmente maior do que a de um inferno a outro, pois que é preciso atravessar a terra, o céu dos astros, ou do cristalino, para chegar ao do império. No entanto, esta viagem se faz em abrir e fechar de olhos. O caminhar das almas que Francisca via serem levadas pelos algozes do tirano infernal era, ao contrário, muito lento, tanto por causa das espessas trevas que precisava atravessar com uma espécie de violência, quanto por causa das torturas infligidas nesses espaços intermediários, cheios de instrumentos de suplícios e que já falamos. Isso, pois, após um certo tempo, é que os demônios acabavam por lançá-las no fundo do abismo. Francisca viu também chegar outras almas menos culpáveis que as primeiras, mas no entanto reprovadas, as quais eram precipitadas na goela do dragão, apresentadas a Lúcifer, julgadas e transferidas pelos demônios, tal como as demais, mas em vez de descer ao fundo do abismo, subiam para o inferno superior, todavia com a mesma lentidão e sofrendo tormentos proporcionais aos seus pecados. Chegando à sua prisão, encontravam uma multidão de demônios em forma de serpente e bestas ferozes, que só de ver causa terror. O olhar de Satanás apavorava-as a elas ainda mais, sem falar no fogo geral em que eram mergulhadas. O fogo que saía do príncipe das trevas lhe fazia cruelmente sentir o seu ardor devorador. Ao redor delas reinava uma noite eterna, de tal maneira nada podia distraí-las das penas que sofriam. Ali, tal como nas outras partes do inferno, cada alma condenada era entregue a 2 demônios principais, executores da sentença da justiça divina. A função do primeiro era espancá-la, dilacerá-la e atormentá-la sem cessar. A função do segundo era de zombar da sua desgraça, reprovando-a por estar ali por culpa própria, de fazê-la lembrar continuamente dos seus pecados, mas de maneira mais opressiva, perguntando-lhe como podia ter cedido às tentações e de ter concedido em ofender seu Criador, de mostrar-lhe, enfim, todos os meios que deve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem que perdeu por sua falta. Daí, remorsos dilacerantes que, juntados com os tormentos que o outro demônio lhe fazia sofrer, colocava em um estado de raiva e desespero, que exprimia por uivos e blasfêmias. A tarefa confiada a estes demônios não era, porém, exclusiva deles. Todos os outros tinham também direito de insultá-la e atormentá-la, e eles não deixavam de fazer isso. Desejando a serva de Deus saber qual a diferença entre os habitantes das 3 regiões desse reino assustador, foi-lhe dito que, na região inferior, eram colocados os grandes criminosos, na intermédia, os criminosos medianos, e na superior, os menos culpáveis dos réprobos. As almas que vedes na região superior, acrescentou a voz que a instruía,
são as dos judeus que, fora da sua obstinação, levaram uma vida isenta de grandes crimes. As dos cristãos que negligenciaram a confissão durante a vida e foram privados dela na hora da morte, e etc. Tudo que a bem-aventurada via e ouvia enchia-se de pavor, mas o seu guia tinha muito cuidado em tranquilizá-la e fortalecê-la. O nosso 5º capítulo fica por aqui. Amanhã, no nosso 6º capítulo, deixa eu ver aqui o tema: tormentos particulares infligidos a 9 tipos culpáveis. Esse é o tema de amanhã. Amém? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, e Deus abençoe a todos vocês.